Imagine uma costa onde as ondas do Mar Báltico depositam âmbar na areia, não conchas. Lágrimas congeladas de pinheiros, douradas como mel. Esta é uma terra de neblina, bosques de carvalhos centenários e pântanos alagados. Uma terra que ainda não encontrou nome nos mapas de reis e papas. Seus governantes se autodenominam prussianos. Eles não constroem cidades de pedra. Suas fortalezas são de terra e madeira. Seus templos, bosques sagrados onde deuses ancestrais habitam o silêncio de seus galhos. Percunas, o deus do trovão. Patols, senhor do submundo. E Potrimps, deus dos rios e da primavera. Sua lei não está escrita em pergaminho, mas sim no costume. Seu tempo não flui pelo toque dos sinos da igreja, mas pelas fases da lua e pelo voo dos pássaros. Eles são um fragmento do mundo antigo, uma ilha pagã no coração de uma Europa em processo de cristianização. E a Europa olha para eles, com ganância, com um horror piedoso. No ano de 1997, um barco atraca nessas margens. Um homem com uma túnica rústica de monge emerge. Seu nome é Wojciech, mas a história o lembrará como Santo Adalberto de Praga. Ele chega carregando uma cruz e a palavra de Deus. Os prussianos o recebem com lanças e desconfiança. Para eles, ele é um estrangeiro, falando uma língua estrangeira sobre um Deus estrangeiro. Eles não entendem por que ele precisa salvá-los. Adalberto ignora os avisos. Ele entra no bosque sagrado, um lugar proibido acessível apenas aos sacerdotes corruptos. Para os prussianos, isso é mais do que uma simples transgressão. É um sacrilégio, uma afronta que só pode ser lavada com sangue. Ele é morto. Seu corpo é jogado em um barco e empurrado para longe da costa. Mais tarde, o príncipe polonês Boleslau, o Bravo, resgatará os restos mortais do mártir, pagando aos seus assassinos o equivalente em ouro ao peso da cabeça decepada do santo. O drama nasce dos fatos. Passa-se um quarto de século. Bruno de Querfurt chega na mesma missão. Seu destino é ainda mais terrível. Ele e 18 de seus companheiros são executados. Os prussianos não querem a nova fé. Nela não veem a luz da verdade, mas a vanguarda dos príncipes poloneses e alemães que contemplam suas costas douradas e campos férteis com olhos ávidos. Cada cruz, fincada em suas terras, lhes parece um marco de fronteira para uma futura conquista. E eles estavam certos. O sermão pacífico foi afogado em sangue. As palavras mostraram-se impotentes diante de tradições milenares, e assim a Europa decidiu mudar de instrumento. Se o Evangelho não conseguisse abrir caminho por si só, a espada o faria. Das areias distantes da Terra Santa, da fumaça e das chamas das cruzadas, uma força forjada em batalhas contra os sarracenos retorna à Europa. A Ordem Teutônica, a Irmandade Hospitalar de Santa Maria da Alemanha, em Jerusalém. Seus votos são pobreza, obediência e castidade. Sua realidade é a guerra. São monges cujas orações ressoam ao clangor do aço. Seus mantos brancos com cruzes negras já se tornaram um símbolo de vontade inabalável e crueldade gélida. Tendo perdido seus bens no Oriente Médio, buscam um novo objetivo, uma nova guerra santa. E eles a encontram aqui, nas margens do Mar Báltico. Em 1226, o príncipe polonês Conrado da Masóvia, desesperado com a luta contra os ataques prussianos, comete um erro fatal. Ele pede ajuda aos cavaleiros teutônicos e promete-lhes terras, a cidade de Chelmno, como base de operações. Ele pensa que está contratando guardas de fronteira. Não percebe que está abrindo as portas para um lobo que veio não para proteger o rebanho, mas para massacrá-lo e tomar o pasto para si. Em 1230,
os primeiros cavaleiros cruzaram o Vístula. Eram poucos em número, mas por trás deles estava toda a força do mundo católico e as bulas do Papa declarando uma cruzada contra os pagãos prussianos. Essa cruzada não prometia aos peregrinos a absolvição pela sua jornada ao Santo Sepulcro. Prometia absolvição pelo assassinato de um próximo. Uma conquista metódica e calculada tem início. A estratégia dos cavaleiros é simples e eficaz, como o golpe de sua espada de 2 mãos. Eles não se envolvem em batalhas decisivas nas florestas, onde os prussianos são mestres. Eles constroem. Trazem consigo uma tecnologia que os prussianos não possuem, a construção com pedra e tijolo cozido. Em cada aldeia prussiana incendiada, em cada colina estratégica, ergue-se um castelo. Ordensburg, primeiro de madeira e terra, depois majestoso, de tijolo, com altas muralhas e seteiras que contemplam o mundo com frio desprezo. Thorn, Kulm, Marienwerder, Elbing. Os castelos tornam-se nós de uma teia que, lenta mas inexoravelmente, se aperta em torno do território prussiano. Dessas fortalezas, os cavaleiros lançam ataques, queimam plantações, roubam gado, matam homens e escravizam mulheres e crianças. Travam uma guerra de desgaste. Aos prussianos é oferecida uma escolha: batismo ou morte. Mas, frequentemente, essa escolha é uma ilusão. Os batizados são submetidos a impostos exorbitantes, forçados a construir novos castelos e escravizados em suas próprias terras. Muitas tribos se rebelam, queimam igrejas, matam sacerdotes e sitiam castelos. Às vezes até conseguem. Mas novos grupos de cruzados da Germânia substituem os cavaleiros caídos, sedentos por glória, terras e salvação. Mas ninguém vem para substituir os prussianos mortos. Seu mundo está morrendo. O sangue se mistura com a areia do Báltico. Carvalhos sagrados são derrubados, sua madeira usada para máquinas de cerco. Capelas são construídas nos locais de antigos templos pagãos. Os nomes ancestrais dos deuses são esquecidos, seus sussurros afogados em salmos latinos e gritos de morte. Isto não é apenas uma conquista, é o completo apagamento de uma cultura e o nascimento violento de outra. Sobre os ossos dos guerreiros prussianos, sobre as cinzas de suas aldeias, sobre as lágrimas de suas viúvas, os cavaleiros teutônicos constroem seu estado ideal. Um estado monástico, um estado militar. Eles ainda não sabem, mas neste exato momento, em meio à fumaça e ao fogo do século XIII, estão lançando a pedra fundamental do que séculos depois seria conhecido em todo o mundo como Prússia, um estado nascido da espada e que vive sob as leis da espada. A história está apenas começando. A sombra de Grunwald era longa, cobriu as terras da ordem como um sudário, seu frio penetrando até os ossos. A vitória em Tannenberg, em 1410, não destruiu a ordem teutônica. Fez algo pior, fragmentou-a, rachou seus próprios alicerces, o mito de sua invencibilidade, e por essa fenda correram as águas do tempo, corroendo os pilares do poder. Foi uma agonia lenta que se estendeu por décadas, à medida que o tesouro se esvaziava, os castelos caíam em ruínas e os irmãos cavaleiros se assemelhavam cada vez mais não aos guerreiros de Cristo, mas a latifundiários amargurados, espremendo a última gota de sangue de seus súditos. Cidades que outrora viam a ordem como protetora e patrona do comércio, agora a viam como carcereira. Danzig, Thorn e Elbing, centros hanseáticos ricos e orgulhosos, estavam sufocados por impostos e governos arbitrários. Seus burgueses de língua alemã, que comerciavam com o mundo, sentiam-se estrangeiros em sua própria terra.
Eles não queriam independência. Queriam a ordem e a previsibilidade que somente um governante secular poderia proporcionar. E o encontraram, na pessoa do rei da Polônia. Em fevereiro de 1454, a gota d'água chegou. A Confederação Prussiana, uma aliança de cidades e nobreza local, rebelou-se. Eles não apenas lutaram, renunciaram à autoridade da ordem e juraram lealdade à coroa polonesa. Assim começou a guerra que mais tarde seria chamada de Guerra dos 13 Anos. Esqueçam o brilho dos torneios de cavaleiros e dos duelos nobres. Esta era uma guerra de desgaste, uma guerra suja onde a traição era mais valorizada do que a coragem e a bolsa de um mercenário decidia o resultado de uma batalha com mais frequência do que a espada de um cavaleiro. Cidades mudavam de mãos, campos eram tomados pelo mato, lobos e bandidos dominavam as estradas. O ápice da humilhação para a ordem foi a venda de sua própria capital. Mercenários, a quem o mestre devia salários, simplesmente venderam o castelo de Marienburg, o coração e símbolo do poder teutônico, ao rei polonês, vendido por 190.000 florins húngaros. Uma fortaleza que não podia ser tomada de assalto foi comprada como um saco de grãos no mercado. 13 anos de sangue, fome e devastação. Finalmente, em 1466, as partes exaustas assinaram a Segunda Paz de Torun. Seus termos não eram apenas duros, eram devastadores. A ordem perdeu todas as suas possessões ocidentais, Pomerânia, Danzig, as terras de Chelmno e a própria Marienburg. Esse rico território tornou-se a Prússia Real, uma província do Reino da Polônia. Então, o que restou para a ordem? A parte oriental, com Königsberg como a nova capital. Mas nem mesmo ela era mais soberana. O grão-mestre da ordem teutônica, sucessor dos cruzados que conquistaram nações com fogo e espada, era agora um mero vassalo. Uma peça no tabuleiro de xadrez de outrem, obrigado a jurar lealdade ao rei da Polônia, a ordem foi quebrada, não no campo de batalha, mas na mesa de negociações. E essa humilhação foi mais amarga do que qualquer derrota. Mais meio século se passou. Meio século de rivalidades latentes, tentativas de recuperar o que havia sido perdido e a vaga consciência da própria impotência. E então, em 1511, um jovem ambicioso foi eleito para o cargo de grão-mestre. Seu nome era Albrecht. Ele era da família Hohenzollern, sobrinho do rei polonês Sigismundo I. Foi eleito na esperança de que seus laços familiares com Cracóvia ajudassem a afrouxar o nó da vassalagem. Albrecht fez o oposto. Tentou romper o laço à força. A guerra final da ordem contra a Polônia, que começou em 1519, terminou em mais uma derrota e uma trégua humilhante. Albrecht se viu num beco sem saída, um tesouro vazio, cavaleiros infiéis, um suzerano poderoso. O caminho do guerreiro estava bloqueado. E então ele encontrou outro caminho, o caminho de um político. Naquele mesmo período, uma tempestade chamada Reforma Protestante varria as terras alemãs. Albrecht viajou para Wittenberg e encontrou-se com o homem que a havia instigado, Martinho Lutero. O ex-monge deu ao grão-mestre da Ordem de Cavalaria um conselho surpreendente por sua simplicidade herética e genialidade política. Abandone, disse ele, essas regras tolas e falsas de sua ordem. Abandone seu falso voto de celibato. Case-se e transforme a Prússia de uma possessão eclesiástica em um ducado hereditário secular para você e seus descendentes. Para Albrecht, isso foi uma revelação, uma chance de sair do jogo como perdedor e começar um novo, onde ele mesmo escreveria as regras. 10 de abril de 1525, Praça do Mercado de Cracóvia. Nenhuma espada se choca,
Nenhum arauto anuncia. Apenas o sussurro do vento e o murmúrio contido da multidão podem ser ouvidos. Albrecht, o último grão-mestre da ordem teutônica, ajoelha-se perante seu tio, o rei Sigismundo. Ele lhe jura fidelidade, mas não é mais a fidelidade de um mestre. Esta é uma homenagem prussiana. Albrecht presta juramento de fidelidade como o primeiro duque da Prússia. O manto branco com a cruz negra já não lhe adorna os ombros. O estandarte que o rei lhe apresenta exibe uma águia negra sobre um fundo dourado. Neste dia, a ordem teutônica, que existira por mais de 300 anos, deixou de existir como Estado. Ela morreu. Mas de suas cinzas, da poeira do sonho das cruzadas, algo inteiramente novo nasceu. No lugar da quimera teocrática, uma relíquia da Idade Média, nasceu um Estado secular e dinástico, o Ducado da Prússia. A coroa que coroaria a cabeça de Alberto não foi forjada com o metal nobre da vitória, mas sim com as cinzas da derrota, do cálculo político e do grande cisma religioso que mudou para sempre a Europa. Foi um começo, modesto, dependente, nascido da humilhação. Mas a águia negra no novo brasão já prenunciava o olhar predatório do futuro. Início do século XVIII. A Europa prendia a respiração, à beira de uma grande guerra da sucessão espanhola. As grandes potências preparavam seus exércitos, diplomatas tramavam, e em Berlim, Frederico III, eleitor de Brandemburgo, não sonhava com batalhas, ele sonhava com uma coroa. Ele tinha quase tudo. Era um eleitor, um dos 7 príncipes com o direito de eleger o Sacro Imperador Romano. Era o Duque da Prússia, governante de vastas terras no leste. Seu exército era disciplinado, seu tesouro repleto. Mas, acima de tudo isso, pairava um teto de vidro de status. Na hierarquia dos monarcas europeus, ele era uma figura de segunda linha. E Frederico, um homem vaidoso que adorava pompa e cerimônia, almejava mais. Queria ser rei. O problema parecia insolúvel. O Sacro Império Romano Germânico, aquele colosso milenar, não tolerava rivais. Dentro de suas fronteiras germânicas, só poderia haver um rei. O rei da Boêmia, título também detido pelo próprio imperador Leopoldo I. Qualquer outro era meramente um príncipe, um duque ou um eleitor. Alto, mas não no ápice, e Brandemburgo, o coração dos domínios de Frederico, ficava dentro do império. O caminho estava fechado, mas Frederico tinha um trunfo na manga, uma terra além das fronteiras orientais do império, separada de Brandemburgo pelo território polonês, remota, fria, herdada de seus ancestrais, outrora mestres da ordem teutônica, o Ducado da Prússia. Ali, nessas terras, ele não era vassalo do imperador. Ali, as leis do império não passavam de um sussurro ao vento do Báltico. Ele não poderia se tornar rei de Brandemburgo, mas a Prússia era outra história. E assim nasceu uma ideia brilhante em sua sutileza jurídica. Não rei da Prússia, que poderia soar como uma reivindicação de toda a região histórica, incluindo a parte polonesa, mas rei na Prússia, um título que enfatizava que sua dignidade real existia apenas no território onde ele era soberano absoluto. O jogo diplomático havia começado. Os embaixadores de Frederico viajaram a Viena para o encontro com o imperador Leopoldo. Inicialmente, ele se recusou a ouvir falar de um novo rei em suas fronteiras. Mas nuvens negras se acumulavam no oeste. O poderoso rei francês Luís XIV preparava-se para colocar seu neto no trono espanhol, desestabilizando todo o equilíbrio de poder na Europa. Leopoldo precisava de aliados, precisava desesperadamente de soldados. Frederico propôs um acordo.
Um acordo que o tesouro esgotado do imperador não podia recusar. Em troca do reconhecimento do título real, o eleitor prometeu colocar um corpo de 8.000 dos seus melhores soldados à disposição do imperador para a guerra vindoura. Prometeu também apoiar a dinastia Habsburgo nas futuras eleições imperiais. O preço era alto, mas os riscos não eram menores. Viena hesitou. Jesuítas na corte sussurraram ao imperador que a coroa não deveria ser dada a um príncipe protestante. Mas o pragmatismo prevaleceu. 8.000 baionetas prussianas superaram todas as disputas teológicas. Em novembro de 1700, Leopoldo deu o seu consentimento. O sonho de Friedrich estava ao seu alcance, e ele decidiu mobiliá-lo com o máximo luxo, quase provocativo. Dezembro de 1700. O gelo cobria as estradas do norte da Alemanha. Um cortejo sem precedentes partiu de Berlim rumo a Königsberg, a antiga capital da Prússia. 300 carruagens, quase 2.000 cavalos. Dezenas de milhares de pessoas, toda a corte, nobres e criados. A jornada de 600 quilômetros sobre o solo congelado transformou-se numa grande procissão, custando uma fortuna ao tesouro. Cavalos caíam de exaustão, carruagens quebravam, mas a caravana obstinadamente seguia para leste, em direção ao local do triunfo. O próprio Friedrich gastou 30.000 thalers nos preparativos, uma soma comparável ao orçamento anual de um pequeno principado. Encomendou 2 coroas cravejadas de diamantes e pérolas, vestes de veludo púrpura, um cetro e um orbe. Não poupou esforços. Este seria o maior espetáculo de sua vida. 18 de janeiro de 1701. A igreja do castelo de Königsberg está lotada. A luz fria do sol de inverno mal filtra pelas altas janelas, brilhando nos bordados dourados e nas pedras preciosas. Frederico III, eleitor de Brandemburgo, entra na catedral. E então, no clímax da cerimônia, ele faz algo inédito, algo que antecede em um século o gesto semelhante de Napoleão. Ele não espera que o arcebispo o coroe. Ele mesmo toma a pesada coroa com as próprias mãos e a coloca em sua própria cabeça. Em seguida, como rei, coroa sua esposa, Sofia Carlota. Naquele instante, Frederico III deixou de existir. Frederico I, rei na Prússia, nasceu. Seus contemporâneos eram céticos. Chamavam-no de rei cerimonial. Seu próprio filho, o futuro rei soldado, desprezava essa pompa teatral. Toda a Europa zombava da ideia de Hohenzollern comprar uma coroa dilapidando o tesouro em troca de um título vazio. Parecia apenas o capricho de um monarca vaidoso. Mas, por trás do brilho ostentoso, escondia-se um cálculo frio. Um título é status. Status é influência. O rei, mesmo estando na Prússia, negociava de forma diferente do eleitor de Brandemburgo. Sua dinastia agora figurava entre as casas reais da Europa. Ele não havia simplesmente comprado uma coroa por 8.000 soldados. Ele havia lançado a primeira e mais importante pedra fundamental de um reino. Um reino que seu neto, Frederico, o Grande, transformaria de uma potência regional em uma força capaz de desafiar os próprios imperadores. A suntuosa coroação na gélida Königsberg não era um fim, mas um começo. O começo da história do Reino da Prússia. Em 1713, um rei morreu em Berlim. Não apenas um monarca. Toda uma era havia chegado ao fim. Frederico I, o primeiro rei da Prússia, adorava a ostentação. Sua corte era uma réplica desajeitada, porém cara de Versalhes. Perucas, rendas, bailes intermináveis e francês falado em salões dourados. O tesouro do Estado, já escasso, estava transbordando, financiando esse sonho de grandeza estrangeira. E assim, a farsa terminou. Seu filho,
Frederico Guilherme I ascendeu ao trono, e a primeira coisa que fez foi pegar uma vassoura. Não uma vassoura figurativa, uma vassoura de verdade. O novo rei percorreu pessoalmente os aposentos do palácio, avaliando o legado de seu pai. Pinturas, estátuas, tapeçarias, joias, tudo foi imediatamente leiloado. Poetas, músicos e filósofos da corte foram expulsos para a rua. O aroma de perfumes caros foi substituído pelo cheiro de tabaco barato e sopa de repolho que o rei bebia em uma tigela de lata. Em vez de seda e veludo, ele vestia um uniforme azul simples, um uniforme que ele quase nunca tirava. A Prússia parou de fingir ser grande. Ela começou a construí-la. Friedrich Wilhelm entrou para a história como o Rei Soldado. Isso não era apenas um apelido, era a sua essência, a sua religião. Ele desprezava a ciência abstrata, odiava a arte e considerava duas coisas as únicas atividades dignas de um monarca: governar o Estado como um quartel e inspecionar pessoalmente seus regimentos. Seu parlamento era chamado de Colégio do Tabaco, uma reunião rudimentar de generais e oficiais onde o destino do país era decidido ao redor de um copo de cerveja e fumaça de cachimbo. As decisões eram tomadas com rapidez, severidade e sem sentimentalismo, e a paixão primordial e absorvente do rei era o exército. Ele herdou de seu pai um exército de 38 mil homens. Ao final de seu reinado, deixou para seu filho um exército de 83 mil. 83 mil. Era o quarto maior exército da Europa. Contudo, a Prússia ocupava apenas a 13ª posição em população. 1 em cada 30 habitantes vestia uniforme militar. O orçamento do Estado era dividido em duas partes desiguais. 70% das despesas eram destinadas ao exército, 30% a tudo mais. Como alimentar um monstro desses em um país pobre e arenoso? O rei soldado encontrou a resposta. Em 1733, ele introduziu o sistema cantonal. Todo o país foi dividido em distritos de recrutamento, cantões, cada um designado a um regimento específico. A partir de então, todo jovem camponês era inscrito em uma lista regimental ao nascer. Ele era medido, examinado e, a partir daquele momento, sua vida não lhe pertencia mais, mas a coroa. Até os 20 anos ele podia trabalhar a terra, mas 2 meses por ano eram dedicados ao treinamento militar. E quando chegava a hora, ele vestia um uniforme azul e se tornava parte de uma máquina impecável. Esse mecanismo foi aperfeiçoado com uma crueldade desumana. O treinamento prussiano tornou-se lendário. Um passo, uma virada, um movimento de fuzil, tudo era aprimorado ao ponto do automatismo completo, ao ponto em que o corpo agia mais rápido do que o cérebro conseguia reagir ao medo. Esperava-se que um soldado temesse mais o seu cabo do que uma bala inimiga. Pelo menor erro, varadas. Dezenas, centenas de golpes de bastão nas costas. A deserção era punível com a morte. Aquilo não era um exército, era um mecanismo de relojoaria montado com peças humanas. O ápice da obsessão militar de Frederico Guilherme era seu 6º regimento de infantaria pessoal, os Gigantes de Potsdam. O rei adorava soldados altos. Ele os colecionava por toda a Europa, sem se deter diante de nada. Seus agentes compravam, negociavam e simplesmente sequestravam gigantes. Um irlandês de quase 2 metros de altura foi literalmente resgatado do czar russo Pedro, o Grande, em troca da famosa Sala de Âmbar. Outros foram atraídos por meio de enganos. Um padre que se recusou a casar um gigante com uma mulher alta, conforme ordenado pelo rei, foi ele próprio enviado para o exército.
Era um brinquedo caro, absurdo e aterrorizante para o monarca. Mas esse brinquedo jamais lutou. O rei soldado, que criou a máquina militar mais avançada de sua época, nunca travou uma única guerra importante durante todo o seu reinado. Ele acumulava soldados como um avarento acumula ouro, admirava-os em desfiles, limpava seus rifles, mas tinha medo de arranhar sua preciosa coleção. O exército exigia dinheiro, e para arrecadá-lo criou-se outra máquina, uma burocrática, o Diretório-Geral, um órgão central que administrava as finanças, a guerra e os bens do Estado. Os funcionários trabalhavam desde as 6 da manhã, drenavam pântanos, construíam estradas e incentivavam a indústria. Extraíam cada thaler do país e cada thaler ia para o tesouro militar. Imigrantes protestantes de toda a Europa eram convidados para a Prússia, com a oferta de isenções fiscais. Mas não por humanitarismo. O Estado precisava de mão de obra qualificada e de novos contribuintes. Tudo estava subordinado a um único objetivo: eficiência, ordem, acumulação. A Prússia estava se transformando em Esparta às margens do Spree, um estado que não era um país com um exército, mas um exército que possuía um país. Mas esse sistema teve uma vítima cujo destino se tornou o drama de todo o reinado: o próprio filho do rei, o príncipe herdeiro Friedrich. O rapaz era o completo oposto do pai. Amava música, tocava flauta, lia filosofia francesa às escondidas e escrevia poesia. Para o rei, um verdadeiro guerreiro, isso era mais do que uma decepção. Era uma traição. Ele via o filho como um efeminado, um forasteiro, e decidiu espancar essa tolice dele. Bateu publicamente no herdeiro com uma bengala, puxou-lhe os cabelos e proibiu-o de ler e ouvir música. A flauta que o príncipe herdeiro tocava secretamente foi quebrada pelas mãos do pai diante de seus próprios olhos. Aos 18 anos, tomado pelo desespero, Friedrich decidiu fugir. Juntamente com seu amigo mais próximo, o tenente Hans Hermann von Katt, planejou uma fuga para a Inglaterra. Mas o plano foi descoberto. Os fugitivos foram capturados e aprisionados na fortaleza de Küstrin. A vingança do pai foi terrível. Ele queria executar ambos, incluindo o herdeiro do trono. Somente a intervenção de monarcas europeus salvou a vida do príncipe herdeiro. Mas von Katt foi condenado à morte. E o rei arquitetou uma punição para o filho muito mais sofisticada do que um simples açoite. Na madrugada de 6 de novembro de 1730, Friedrich foi levado até a janela de sua cela. Lá embaixo, no pátio, o cadafalso já estava montado. Enquanto von Katt era conduzido à execução, viu o rosto do amigo na janela e curvou-se diante dele uma última vez. O rei ordenou que soldados segurassem a cabeça do príncipe herdeiro para que ele não pudesse se virar. Obrigou-o a assistir enquanto o carrasco decepava a cabeça do único homem que o compreendia. Naquele dia, o jovem poeta e músico morreu, e em seu lugar começou a nascer o futuro rei da Prússia. Um rei que aprendeu a lição mais importante de seu pai: que o mundo não é governado pela lei, mas pela força, e que nenhum método é cruel demais para atingir um objetivo. Frederico Guilherme Promelio construiu o quartel perfeito. Deixou para trás um tesouro repleto, um exército impecável e um filho destruído e transformado para sempre. Ele pensava tê-lo forjado em um soldado, mas, sem que ele soubesse, havia criado algo muito mais complexo e perigoso. Criou Frederico, o Grande. Imagine uma sala à luz de velas. O ar aqui não é denso e pesado como no quartel do meu pai, onde cheira a pólvora e tabaco barato. Aqui cheira a cera, pólvora e páginas de livros franceses. Um jovem,
O príncipe herdeiro Friedrich da Prússia leva uma flauta transversal aos lábios. A prata refresca sua pele. E então, um som nasce, puro, claro, complexo. A música de Quantz. Música que, na Berlim do meu pai, é considerada um crime, uma perda de tempo, um sinal de fraqueza. Para o rei Frederico Guilherme I, apelidado de Rei Soldado, o mundo era simples e barulhento como o rufar de um tambor. Ele estava construindo um estado militar. Um estado onde o treinamento começava no berço e a lealdade cega e uma fivela de cinto impecavelmente polida eram consideradas as maiores virtudes. Ele criou um exército que se tornou objeto tanto de medo quanto de admiração por toda a Europa. 83 mil soldados para 2,5 milhões de habitantes. O quarto maior exército do continente, pertencente ao 13º maior estado em população. Ele não poupou despesas, comprando gigantes de toda a Europa para seu regimento de brinquedo, os rapazes altos. Acumulou táleres nos porões do palácio, criando um tesouro militar que qualquer monarca invejaria. Ele era obcecado e desprezava o próprio filho. O filho escrevia poesia em francês. O filho debatia filosofia. O filho usava uma peruca empoada e punhos de renda. Tocava flauta. O rei não via isso apenas como um passatempo, mas como traição. Viu o trabalho de sua vida, sua Prússia disciplinada e bem azeitada, desmoronar em pó sob o som daquela maldita flauta. O conflito era mais do que um simples choque de gerações. Era um choque de dois mundos, o mundo do fuso e o mundo da flauta. E a paz dos fuzileiros se abateu. Cruel, inevitável. Em 1730, levado ao desespero, Friedrich, com 20 anos, tentou fugir para a Inglaterra com seu amigo mais próximo, o tenente Hans Hermann von Katte. Foram capturados. O rei soldado ficou furioso. Ele não considerou isso um ato de impetuosidade juvenil, mas sim deserção, traição. Para Katte, só havia uma sentença, a morte, mas a vingança de seu pai não terminou aí. A execução ocorreria sob as janelas da cela de Friedrich, na fortaleza de Küstrin. Na madrugada de 6 de novembro, o príncipe foi levado até a janela. Viu o cadafalso, seu amigo. Friedrich gritou, implorou perdão a Katte, oferecendo sua vida em troca. Katte, já de joelhos, voltou-se para a janela e disse em francês: "Perdoe-me, meu príncipe." Friedrich foi forçado a assistir enquanto a cabeça de seu único amigo caía do cadafalso. Naquele dia, o granito frio da fortaleza de Küstrin penetrou a alma do futuro rei. O jovem poeta morreu. Nasceu um político. Ele aprendeu a ocultar seus pensamentos, a usar uma máscara de submissão. Aprendeu a mentir. Aceitou o casamento que seu pai lhe impôs, com Elizabeth Christine de Brunswick, por quem não sentia nada além de gélida indiferença. Suportou humilhação, medo e arrependimento público, e seu pai finalmente considerou a lição aprendida. Friedrich teve permissão para se retirar para o castelo de Heinsberg, e ali, por vários anos, o mundo da flauta se vingou. Heinsberg tornou-se seu Versalhes particular em miniatura, uma ilha de razão e arte em meio ao mar de disciplina prussiano. Arquitetos, artistas e músicos afluíram para lá. Ali ele manteve sua famosa correspondência com Voltaire, chamando-o de mestre e antecipando uma era em que reis filósofos ascenderiam ao trono. Ele escreveu o tratado Anti-Maquiavel, no qual condenou a política cínica e as guerras de conquista. Parecia que a Prússia estava destinada a uma era de ouro de iluminação e paz. Parecia que a flauta havia triunfado. Mas, para além dos muros de Heinsberg, o mecanismo de relojoaria posto em movimento pelo rei soldado
continuava a tic-taquear. O exército marchava. Os oficiais estudavam os regulamentos. Milhares de mosquetes prontos para uso jaziam nos arsenais. Milhões de thalers tilintavam no tesouro. Friedrich, tocando sonatas e debatendo sobre virtudes, jamais se esqueceu disso. Estudou história militar, táticas e logística. Debateu com Voltaire sobre a imortalidade da alma, mas sabia precisamente quantos canhões eram necessários para o preparo da artilharia e quais as rações diárias de que um soldado precisava em marcha. Compreendeu a principal lição de seu pai. Neste mundo, não é um tratado filosófico que prova que alguém está certo, mas sim um batalhão de granadeiros. Em 31 de maio de 1740, Frederico Guilherme I morreu. Seu herdeiro, ao lado de seu leito de morte, não derramou lágrimas. Tornou-se o rei Frederico II. Seus primeiros decretos foram imbuídos do espírito do iluminismo, a abolição da tortura, o relaxamento da censura, a proclamação da tolerância religiosa. A Europa aplaudiu. O rei filósofo ascendeu ao trono. Voltaire se alegrou. Apenas 5 meses depois, em outubro daquele mesmo ano, o sacro imperador romano Carlos VI morreu em Viena sem deixar um herdeiro homem. Sua filha, Maria Teresa, estava destinada a herdar as vastas possessões dos Habsburgos, conforme o documento conhecido como Pragmática Sanção. Um documento que seu pai passou anos negociando com todas as cortes europeias. Um documento que a Prússia também havia assinado, mas agora não passava de um pedaço de papel. Enquanto isso, o jovem rei prussiano tinha um tesouro repleto, um exército de 80.000 homens e antigas reivindicações, bastante duvidosas, sobre uma das províncias austríacas mais ricas, a Silésia. Toda a Europa ficou em suspense. O que escolheria o jovem monarca, autor de Anti-Maquiavel? O caminho da virtude ou o caminho da força? No silêncio do gabinete em Potsdam, Frederico debruçou-se sobre um mapa. O som da flauta foi diminuindo. Era a hora do tiro de canhão. Respiração profunda e calma. Em meados do século XVIII, quando a Prússia ainda se recuperava das guerras da Silésia e seu rei buscava se firmar como líder militar, havia outro monarca na Europa. Um monarca sem exército, sem coroa e sem terras. Seu reino era o mundo das ideias, seus súditos, as mentes da era iluminista. O nome desse rei era François-Marie Arouet, mas o mundo o conhecia como Voltaire. E Frederico, rei da Prússia, queria esse rei para sua coleção. Ele o chamava há anos. Cartas voavam da Alemanha para a França, refinadas, repletas de bajulação, promessas e passagens filosóficas. Frederico se via não apenas como um governante, mas como o rei filósofo de Platão. E o que seria Platão sem Sócrates? Assim, em 1750, o sonho se tornou realidade. Voltaire, cansado das intrigas da corte de Versalhes, finalmente aceitou o convite. Chegou a Potsdam. Sanssouci tornou-se seu lar, um palácio de indolência. Ali, a própria arquitetura parecia rejeitar a austera disciplina prussiana. Nada de bastiões ameaçadores, apenas graciosas colunatas imersas no verde dos terraços de vinhedos. À noite, um círculo seleto se reunia no salão de mármore, sob o brilho de centenas de velas refletidas em espelhos venezianos. O próprio rei pegava sua flauta e o banquete começava ao som de sua própria música. Mas a refeição principal ali não era caça nem vinho do Reno. A refeição principal era a conversa. À mesa de Frederico, falavam francês. Discutiam tudo: a imortalidade da alma, as falhas da Bíblia, geometria e poesia. Era um verdadeiro espetáculo intelectual. 2 dos maiores egos da época, o rei soldado e o rei filósofo,
convergiam no mesmo espaço. A princípio, estavam embriagados um pelo outro. Frederico via em Voltaire a personificação da razão, um gênio capaz de aprimorar a própria mente e o seu estilo francês. Voltaire via em Frederico o seu soberano ideal, um mecenas das artes que lhe permitiria criar livre de censura e inveja. O rei concedeu-lhe um salário de 20.000 thalers por ano, agraciou-o com a Ordem do Mérito e o cargo de camareiro. Parecia que o idílio duraria para sempre. Mas o céu é lugar para anjos, não para homens, especialmente não para homens como eles. As primeiras rachaduras apareceram onde menos se esperava, no mundo das finanças. Voltaire, um gênio das palavras, era também um gênio das transações financeiras duvidosas. Usando informações privilegiadas, envolveu-se em especulação com títulos saxões, o que era estritamente proibido pela lei prussiana. Um escândalo irrompeu. Frederico teve que intervir pessoalmente para abafar o assunto. O rei ficou desapontado. Seu Sócrates revelou-se um usurário comum. Ele viu no filósofo não um desejo pela verdade, mas uma sede de lucro. Essa foi a primeira e fria lição da realidade. A segunda picada provou ser fatal. Seu nome era Pierre-Louis de Maupertuis, presidente da Academia de Ciências de Berlim, fundada por Friedrich, um erudito com reputação europeia, mas um homem arrogante e um poeta medíocre. Voltaire, intolerante à competição e à autoridade inflada, não podia deixar passar tal alvo. Transformou a vida de Maupertuis num inferno. Primeiro vieram os epigramas, tão cortantes quanto a picada de uma vespa, que se espalharam de boca em boca por toda Potsdam. E então veio o trovão. Maupertuis publicou um tratado científico controverso. Voltaire respondeu com um panfleto intitulado A Diatribe do Doutor Acácia. Não se tratava de uma polêmica acadêmica, mas sim de um assassinato intelectual. Escrito com virtuosismo diabólico, o texto transformou o presidente da academia em motivo de chacota na Europa. Ele estava ridículo, patético e destruído. Frederico ficou furioso. Não era apenas um ataque a Maupertuis, mas também um ataque à sua academia, às suas escolhas e à sua autoridade. O rei se viu diante de uma escolha: defender seu amigo genial ou defender seu Estado e suas instituições. Frederico escolheu o Estado. Ele proibiu a publicação do panfleto. Voltaire jurou que não o faria. E, claro, mentiu. Acaque foi impresso secretamente e imediatamente se espalhou por Berlim. A reação do rei foi tipicamente prussiana, rápida e brutal. Em 9 de dezembro de 1752, por ordem pessoal de Frederico, toda a tiragem do panfleto foi recolhida e queimada publicamente pelo carrasco em uma praça de Berlim. Queimar o livro de seu amigo diante de seus súditos era o fim, não apenas da amizade, era o fim de uma grande ilusão. Seus famosos jantares em Sanssouci se transformaram em uma tortura gélida. Sentavam-se à mesma mesa, mas um muro se erguia entre eles. Voltaire escreveu mais tarde que se sentia como uma laranja da qual o rei havia espremido o suco e agora estava pronto para descartar a casca. Em março de 1753, após quase 3 anos na Prússia, o filósofo pediu sua demissão. Frederico o dispensou com fria polidez. Mas o drama não havia terminado. Depois que Voltaire já havia deixado Potsdam, chegou ao rei a notícia de que ele havia levado algo valioso consigo. Não se tratava de propriedade ou dinheiro do governo. Era a própria coleção de poemas de Frederico, Œuvre de Poésie, um livro particular, não destinado ao público. Nele, o rei se permitia liberdades, satirizando outros monarcas e apresentando versos bastante explícitos. Se tivesse sido publicado,
Teria sido um escândalo diplomático colossal. Frederico não confiava em Voltaire. Ele o via como um chantagista. A ordem foi dada. Em Frankfurt am Main, uma cidade imperial livre e não sujeita à Prússia, agentes prussianos apreenderam a carruagem de Voltaire. O escritor mais famoso da Europa foi preso como um ladrão comum. Foi trancado num quarto de uma hospedaria barata. Sua bagagem foi revistada e todos os seus papéis foram revirados. Ficou detido por mais de um mês, humilhado e interrogado, até que o fatídico livro de poemas foi finalmente encontrado e confiscado. Essa foi a humilhação final e mais amarga. O romance filosófico chegara a um fim inglório. Eles nunca mais se veriam. Mas a história do relacionamento deles não terminou aí. Ela apenas entrou em uma nova fase. Mal recuperados do choque, eles começaram a se corresponder novamente. E se corresponderam por mais 25 anos, até a morte de Voltaire. Discutiram, zombaram, trocaram notícias e poemas. Não conseguiam viver juntos, mas parecia que também não conseguiam viver um sem o outro. O rei filósofo e o rei filósofo. O grande experimento deles em Sanssouci fracassou, mas deixou mais do que um gosto amargo. Deixou uma lição. Uma lição de que até as mentes mais brilhantes do iluminismo continuam humanas, com suas paixões, seu orgulho e sua necessidade ineradicável de outra pessoa capaz de compreendê-las, mesmo que essa pessoa seja seu amigo mais brilhante e seu inimigo mais declarado. O palácio estava silencioso. Não o silêncio solene que precede a entrada de um monarca, mas o silêncio profundo e viscoso de uma casa antiga onde as pessoas vivem seus dias. Sanssouci, sem preocupações. Que ironia! Ali, entre os terraços de vinhedos e as ninfas de mármore, as preocupações ganhavam forma e habitavam cada cômodo, cada dobra de veludo, cada rangido do parquet. Tinham um rosto e um nome: Friedrich. O rei da Prússia, o grande Frederico, filósofo no trono e vitorioso em Rosbach, era agora um velho. Um velho que, todas as manhãs, muito antes do amanhecer, iniciava sua batalha pessoal, não contra o exército austríaco, mas contra o próprio corpo. Seu corpo, outrora forjado em dezenas de batalhas, tornara-se sua prisão. A gota deformava seus dedos, dificultando o ato de segurar uma caneta. A asma transformava cada respiração em um esforço rouco. O edema deformava suas pernas, obrigando-o a usar botas sem dedos. Mas seu espírito se recusava a ceder. Às 4 da manhã, um criado entrou no quarto, sem um Vossa Majestade, simplesmente, está na hora. E Friedrich se levantou, lentamente, gemendo, apoiando-se em uma bengala. Sentou-se junto à lareira que ainda ardia mesmo no verão. O frio penetrava até os ossos. O dia começara, um dia como milhares antes dele. Este não era mais o Frederico que irrompeu na Silésia com o fogo da juventude nos olhos, nem o comandante que, com uma única manobra em Rosbach, derrotou um exército 2 vezes maior que o seu. Aquele Frederico permaneceu nos campos de batalha da Guerra dos 7 Anos, em correspondência com Voltaire, em relatos triunfais. Este Frederico era um administrador, um burocrata de glória própria. A Prússia era a sua máquina. E ele, o mecânico-chefe, não podia se dar ao luxo de um único dia de descanso. Do seu quarto, dirigia-se ao escritório, onde montanhas de papéis o aguardavam. Relatórios, petições, notícias de todos os cantos do reino. Lia tudo, investigava tudo. O preço do trigo na Prússia Oriental, a construção de um canal perto de Bromberg, a nomeação de um guarda florestal em Brandemburgo,
a queixa de um soldado contra um sargento. Sua mão enrugada, coberta de manchas da idade, rabiscava resoluções nas margens, curtas, cáusticas, de precisão militar. Governava o país como comandava um regimento, sem confiar em ninguém, controlando cada passo. Ele sobreviveu a todos eles. Voltaire, seu ídolo e eterno oponente, estava morto. Sua irmã Guilhermina, sua única amiga verdadeira, há muito repousava na cripta. Os antigos generais, camaradas em grandes batalhas, haviam falecido um a um. Agora ele estava cercado por rostos novos, obsequiosos, tímidos, estranhos. Jantava sozinho, exceto por seus últimos e mais fiéis companheiros, uma dúzia de galgos italianos aos quais era permitido tudo: dormir em sua cama, comer em seus pratos. Ele conversava com eles, chamava-os pelo nome e os legou para serem enterrados ao seu lado, no terraço de Sanssouci. Ele confiava muito menos nas pessoas. Um homem em particular, seu sobrinho e herdeiro, Friedrich Wilhelm. O rei via nele tudo o que desprezava: preguiça, inclinação para o misticismo, autoindulgência. Meu sobrinho será minha ruína, dizia ele em raros momentos de franqueza. Ele olhava para o futuro de sua Prússia, sua criação arduamente conquistada, e via neblina. Toda a sua vida, todo aquele trabalho titânico para transformar um eleitorado medíocre em uma grande potência, tudo poderia ir por água abaixo. Sua última guerra, a chamada Guerra da Sucessão Bávara, refletia sua idade avançada. Ficou conhecida como a Guerra da Batata. Não houve vitórias estrondosas, nem batalhas decisivas. Apenas longas e exaustivas manobras entre dois enormes exércitos que nunca se enfrentaram em combate. Os soldados passavam mais tempo cavando batatas nos campos do que atirando. Frederico já estava velho demais, cauteloso demais, para arriscar seu exército, seu maior legado. Alcançou seus objetivos pela diplomacia, por meio de ameaças, não pela força bruta. O grande guerreiro tornou-se um grande pragmático. O drama deixou o campo de batalha para trás, dando lugar à tranquilidade do escritório. O verão de 1786 foi abafado e úmido. O estado de saúde do rei piorou. Ele não conseguia mais montar a cavalo. Era levado em uma cadeira de rodas, mas continuou trabalhando. No início de agosto, passou em revista suas tropas na Silésia, sentado em uma carruagem sob chuva torrencial por 6 horas seguidas. Retornou a Potsdam com febre. Os médicos estavam impotentes. Ofereceram-lhe repouso, mas para ele essa palavra era sinônimo de morte. Recusou-se a deitar-se. Um rei deve morrer de pé, murmurou com a voz rouca. Sentaram-no numa cadeira no escritório, de frente para o jardim. Estava sem fôlego, mas continuou a dar ordens. Perguntou sobre o tempo, o preço do pão. Na noite de 14 para 15 de agosto, começou uma tempestade. O vento batia forte nas janelas de Sanssouci. A chuva castigava os vidros. Friedrich cochilava em sua poltrona coberto por cobertores. Por volta da meia-noite, acordou e perguntou baixinho que horas eram. Ao ouvir que eram 2 horas, pronunciou suas últimas palavras, dirigidas não a ninguém em específico, mas ao seu fiel cão que jazia a seus pés. Me cubra, estou congelando. O servo o envolveu com mais força. O rei fechou os olhos. Sua respiração tornou-se mais superficial, mais silenciosa. E às 2h20 da manhã, em 17 de agosto de 1786, o coração de Frederico, o Grande, parou. Dizem que naquele exato momento, o grande relógio de seu escritório, que ele mesmo dava corda todos os dias, também parou. Uma era havia chegado ao fim.
No silêncio do palácio, em meio a papéis e mapas, numa velha cadeira voltariana, jazia o rei morto. A máquina prussiana ficou sem seu mecânico, e toda a Europa, prendendo a respiração, aguardava para ver o que aconteceria a seguir. Pausa, o locutor respira fundo, pronto para a gravação final. O fantasma de Frederico, o Grande, ainda marchava à frente dos regimentos prussianos. Sua sombra parecia conduzir os batalhões à batalha, dispostos em linhas perfeitas, como em um desfile. Em 1806, o exército prussiano se considerava invencível. Não era apenas um exército, mas uma relíquia, um monumento vivo à glória da Guerra dos 7 Anos. Seus generais, com suas perucas empoadas à moda de meio século antes, encaravam Napoleão com desdém aristocrático. Viam-no como uma revista corso e sua grande armée como uma turba indisciplinada. Não compreendiam que o mundo havia mudado, que a guerra se tornara diferente. Não era mais um jogo de xadrez entre reis. Era agora a fúria de toda uma nação, personificada em um único gênio. Na manhã de 14 de outubro de 1806, uma densa neblina outonal pairava sobre o vale do Saale. Ela ocultava 2 exércitos, 2 mundos, um do outro. Nas colinas próximas a Jena e Auerstedt, a velha Prússia preparava-se para dar sua lição final ao imperador ambicioso. A lição transformou-se em desastre. Não foi uma única batalha. Foi um golpe duplo e devastador, desferido simultaneamente em 2 lugares. Em Jena, o corpo francês do Marechal Lannes investiu contra as linhas prussianas, que simplesmente não conseguiam lutar em formação dispersa, na neblina, no caos. Enquanto os oficiais prussianos lutavam para organizar seus batalhões sob um furacão de fogo, os soldados de Napoleão já se infiltravam em suas fileiras, flanqueando-os e semeando o pânico. Enquanto isso, a apenas 20 quilômetros de distância, em Auerstedt, o Marechal Davout, com um único corpo exausto, encontrou as principais forças prussianas sob o comando do próprio rei e do Duque de Brunswick, 1 contra 3. Mas Davout lutou com a fúria de um homem condenado, enquanto os comandantes prussianos, confiantes na vitória, agiram de forma indecisa e desorganizada. O Duque de Brunswick, comandante em chefe, foi mortalmente ferido em ambos os olhos. O comando desmoronou. A máquina militar perfeita de Frederico, confrontada com a realidade, desmoronou em poucas horas. O que se seguiu não foi uma retirada, mas uma fuga desesperada. O lendário exército prussiano deixou de existir. Fortalezas capazes de resistir a meses de cerco renderam-se sem um único tiro às patrulhas da cavalaria francesa. Magdeburgo, Stettin, Küstrin, os bastiões do poderio prussiano ruíram, paralisados pelo terror. Napoleão entrou em Berlim não como um conquistador, mas como um senhor que recebia as chaves de sua nova propriedade. Marchou sob o portão de Brandemburgo, removeu sua quadriga e a enviou a Paris como um troféu. Do túmulo de Frederico, o Grande, em Potsdam, retirou sua espada, seu cinto e seu relógio. Humilhou a Prússia de forma metódica e fria. O rei Frederico Guilherme III, um homem fraco e indeciso, fugiu para o extremo leste de seu reino. As esperanças da nação estavam personificadas em sua esposa, a rainha Luísa. Bela, inteligente e corajosa, ela se tornou um símbolo de um espírito indomável. Em Tilsit, em 1807, ela deu um passo desesperado. Encontrou-se pessoalmente com Napoleão para implorar clemência para seu país. O imperador ficou encantado, mas inflexível. Presenteou-a com uma rosa e com ela um tratado de paz que representava uma sentença de morte para a antiga Prússia. Pelo Tratado de Tilsit,
a Prússia perdeu metade de seu território. Todas as terras a oeste do Elba desapareceram. As terras tomadas da Polônia tornaram-se o Ducado de Varsóvia, um estado vassalo. Reparações de 120 milhões de francos, uma quantia insustentável para um país arruinado. E o exército, o orgulho dos Hohenzollern, foi reduzido a 42 mil homens, menos que um único corpo da Grande Armée. A Prússia tornou-se um satélite francês, humilhada e exaurida. Parecia o fim. Mas é aqui, nas profundezas da humilhação nacional, que começa a história do Renascimento. A história de como as cinzas se transformam em alicerces. Enquanto as guarnições francesas permaneciam nas cidades prussianas, uma revolução começou na tranquilidade dos escritórios. Não com guilhotinas e barricadas, mas com caneta e tinta. Ela foi liderada por um grupo de pessoas que compreendiam a causa fundamental do desastre. Não foram os soldados que perderam em Jena, mas o Estado. Um Estado em que os súditos eram meras engrenagens de uma máquina, não cidadãos dispostos a morrer por seu país. O barão von Stein, um cavaleiro imperial de semblante severo e vontade inabalável, começou a romper com o sistema feudal. O Edito de outubro de 1807 aboliu a servidão. Os camponeses deixaram de ser propriedade de seus latifundiários. As cidades receberam autonomia. Stein acreditava que, para um Estado ter defensores, seus habitantes precisavam de uma pátria que valesse a pena defender. Seu trabalho foi continuado pelo príncipe von Hardenberg, mais flexível, mas não menos decisivo. Ele reformou o sistema tributário e introduziu o livre comércio, lançando as bases para o futuro milagre econômico. E dentro do Ministério da Guerra, um gênio discreto, o general Gerhard von Scharnhorst, filho de um simples agricultor, estava em ação. Juntamente com seu camarada, o impetuoso August von Gneisenau, ele estava criando um novo exército. Aboliram o monopólio da nobreza sobre os postos de oficiais, abrindo as portas para talentos de todas as classes sociais. Os castigos corporais que humilhavam os soldados foram proibidos, mas sua maior invenção foi o sistema conhecido como Sistema de Recrutamento, Krumper System. O limite de 42 mil homens foi contornado com engenhosa simplicidade. Recrutas eram alistados, treinados intensivamente por vários meses e, em seguida, enviados para licença por tempo indeterminado, sendo substituídos por novos. Assim, sob o nariz dos observadores franceses, a Prússia criou secretamente uma vasta reserva de soldados treinados. Este foi o nascimento do recrutamento universal. Este foi o nascimento do Estado-Maior, o cérebro do exército, que planejaria as futuras vitórias. E, finalmente, a arma do espírito. Wilhelm von Humboldt realizou uma reforma educacional. Em 1810, na Berlim ocupada, fundou uma nova universidade, não um lugar para a aprendizagem mecânica, mas um templo do livre pensamento e da pesquisa científica. Enquanto tambores franceses rufavam na Unter den Linden, nos auditórios da universidade, o filósofo Johann Gottlieb Fichte lia seus discursos à nação alemã, clamando por um renascimento espiritual e pela unidade nacional. Assim, passo a passo, uma fênix ressurgiu das cinzas de Jena. Mas era uma ave diferente. A velha, frágil e absolutista Prússia de Frederico havia morrido. Em seu lugar, nascia um novo Estado, moderno, burocrático, com um exército de cidadãos e uma elite instruída. Um Estado temperado pela humilhação e sedento de vingança. O ferro estava sendo reforjado no fogo da derrota. Estava se tornando aço.
O ano de 1812 se aproximava. O grande exército de Napoleão, com 500.000 de homens, avançava para o leste em direção a Moscou. E nos quartéis prussianos, em silêncio e disciplina, um novo soldado prussiano aguardava sua vez. Ele já sabia pelo que lutaria. Europa em meados do século XIX. O ar está carregado com as esperanças não realizadas das revoluções de 1848. Grandes ideias de liberdade e unidade foram destruídas pela vontade monárquica, mas seu fantasma permaneceu para assombrar uma Alemanha fragmentada. 38 estados, 38 costumes, exércitos e ambições. E uma eterna pergunta, sem resposta por décadas: quem unirá esta terra? Viena ou Berlim? Os Habsburgos ou os Hohenzollern? A Prússia está paralisada. O rei Guilherme I, um veterano de guerra, está obcecado com a reforma militar. Ele sabe que o futuro é decidido no campo de batalha e que um novo modelo de exército é necessário para isso. Mas o parlamento liberal, o Landtag, se recusa a liberar verbas. Um impasse. O monarca contra o povo. A crise é tão profunda que, em setembro de 1862, o rei está pronto para abdicar. Uma petição já está em discussão. Parece que o sonho prussiano de hegemonia está prestes a ruir. E nesse momento, entra em cena um homem cujo nome se tornará sinônimo de intriga política e arte de governar. Um latifundiário pomerano. Um Junker de voz trovejante e mente gélida. Um diplomata que desprezava palavras vazias. Seu nome era Otto von Bismarck. Ele é convocado a Berlim como a última esperança da coroa. Promete não fazer concessões. Não busca simpatia. Em 30 de setembro de 1862, diante da comissão de orçamento do Landtag, em um salão impregnado com o cheiro de fumaça de charuto e cera, profere palavras que se tornariam o programa para a década seguinte. As grandes questões da época não são decididas por discursos e resoluções da maioria. Esse foi o grande erro de 1948 e 1949, mas por ferro e sangue. O parlamento está horrorizado. A imprensa liberal o chama de usurpador. Mas Bismarck não dá atenção. Ele encontrou uma brecha na Constituição e começa a governar sem um orçamento aprovado, arrecadando impostos e implementando a reforma militar por decreto real. Durante 4 anos ele se manterá à beira de um golpe, ignorando protestos e ameaças. Ele é um mestre do jogo e sabe que a única maneira de silenciar a todos é com a vitória. Uma vitória retumbante e inegável que justificará todas as suas ações. O jogo começou. O primeiro passo é a Dinamarca. O pretexto é a proteção da população alemã nos ducados de Schleswig e Holstein. Trata-se de um complexo enigma jurídico, do qual o primeiro-ministro britânico Palmerston afirmou que apenas 3 pessoas compreendiam a essência. Uma morreu, uma enlouqueceu e a terceira, ele próprio, esqueceu-se. Mas Bismarck não precisa da essência. Ele precisa de um pretexto. Arrasta seu principal rival, a Áustria, para a guerra. Juntos, esmagam a pequena Dinamarca em 1864. A Prússia fica com Schleswig, a Áustria e Holstein. A armadilha está armada. Agora Bismarck tem uma fonte permanente de atrito com Viena. Ele pode deflagrar um conflito a qualquer momento conveniente. E esse momento chega 2 anos depois. Bismarck empreende uma preparação diplomática titânica. Ele se encontra com o imperador francês Napoleão III em Biarritz, insinuando uma compensação territorial para a França em troca de sua neutralidade. Ele forma uma aliança com o jovem reino da Itália, prometendo Veneza, então sob domínio austríaco. Ele já havia apaziguado a Rússia ao apoiá-la durante a revolta polonesa. A Áustria se vê completamente isolada.
É o verão de 1866. O exército prussiano, rearmado com rifles de agulha atrás, avança sobre os austríacos. As ferrovias, usadas pela primeira vez para movimentações de tropas em larga escala, transportam soldados para a fronteira com uma velocidade sem precedentes. O mundo esperava uma guerra longa e extenuante, como sempre acontecia. Mas a máquina militar prussiana, aperfeiçoada pelo general Moltke, funciona como um relógio. A guerra dura apenas 7 semanas. A batalha decisiva ocorre em 3 de julho, perto da vila de Sadová, na Boêmia. É um dia de triunfo para as armas prussianas. O exército austríaco é derrotado. O caminho para Viena está aberto. O rei Guilherme, os generais e todo o exército estão ansiosos para entrar na capital dos Habsburgos e impor uma paz humilhante. Mas aqui Bismarck demonstra mais uma vez ser um estrategista brilhante. Ele discute acirradamente com o rei e ameaça renunciar. Ele entende o que os generais não conseguem ver. Uma Áustria humilhada se tornará um inimigo perpétuo. E ele precisa de uma Áustria neutra ou mesmo amiga no futuro. Ele se recusa a permitir que 1 centímetro sequer do território austríaco seja anexado. Sua única exigência é que a Áustria deixe a Confederação Germânica. A questão alemã está resolvida. A Áustria é expulsa. Bismarck cria a Confederação da Alemanha do Norte, unindo 22 estados ao norte do rio Meno sob a hegemonia prussiana. Os liberais, que até ontem o amaldiçoavam, agora aplaudem o herói nacional. A vitória anulou tudo, mas o jogo não acabou. Só resta um adversário, a França. O imperador Napoleão III observa a ascensão da Prússia com alarme. Sente-se traído. Não recebeu a compensação prometida. A sociedade francesa exige vingança por Sadowa, exige o fim dos arrivistas de Berlim. Os estados do sul da Alemanha, Baviera, Württemberg, Baden, também encaram a Prússia com apreensão, mas temem a França ainda mais. Bismarck só precisa de um pretexto para que se entreguem a ele. E esse pretexto deve vir da França. A França deve ser vista como a agressora. Em 1870 surgiu uma oportunidade perfeita. O trono espanhol estava vago e foi oferecido a um parente do rei prussiano, Leopoldo Hohenzollern. Paris explodiu em indignação. A França não toleraria um príncipe prussiano em suas fronteiras. Iniciou-se a pressão diplomática. O rei Guilherme, que passava férias na estância de Ems, concordou em retirar a candidatura. Parecia que o incidente estava encerrado. A França havia conquistado uma vitória diplomática, mas isso não basta para Paris. O embaixador francês exige garantias por escrito de Guilherme II de que os Hohenzollern jamais serão novamente indicados para o trono espanhol. O rei, educadamente, mas com firmeza, recusa. Ele envia um telegrama descrevendo o encontro a Bismarck, em Berlim. E aqui ocorre o maior ato de manipulação política do século. Bismarck janta com os generais Moltke e Hohn. Ele está abatido, acreditando que a chance de guerra foi perdida. Mas, ao receber o despacho, ele o relê. Pega sua caneta. Não altera uma palavra sequer do que o rei disse. Apenas risca algumas frases polidas, comprime a essência ao máximo, transformando o relatório neutro em um comunicado mordaz e insultuoso. Em sua forma editada, o telegrama soa como se o rei prussiano tivesse expulsado rudemente o embaixador francês. Bismarck imediatamente vaza esse texto para os jornais. O efeito é como uma faísca num barril de pólvora. No dia seguinte, toda a França fervilha de raiva. Multidões nas ruas de Paris gritam: "A Berlim!" Napoleão III, fraco e doente, é incapaz de resistir à pressão popular.
Em 19 de julho de 1870, a França declara guerra à Prússia. A armadilha foi armada. A França é a agressora. Os estados do sul da Alemanha, ligados à Prússia por alianças defensivas, entram imediatamente na guerra ao seu lado. Toda a Alemanha se levanta contra o inimigo comum. O desfecho chega rapidamente. O Segundo Império revela-se um colosso com pés de barro. Já em 2 de setembro, após a catástrofe de Sedan, o próprio imperador Napoleão III, com um exército de 80.000 homens, rende-se. Mas Bismarck precisava de mais do que apenas uma vitória militar. Ele precisava de um símbolo, um acorde final que ressoasse por toda a Europa, e encontrou o lugar perfeito para isso. Não Berlim, Versalhes, o Salão dos Espelhos de Luís XIV, o coração do absolutismo francês. O lugar de onde, durante décadas, ordens humilhantes foram emitidas para a Alemanha. Em 18 de janeiro de 1871, enquanto a Paris sitiada passava fome, neste salão, em meio a murais que glorificavam as vitórias da França, sob o olhar de príncipes e generais alemães, o rei prussiano Guilherme I foi proclamado imperador, Kaiser de uma Alemanha unificada. O jogo acabou. O mestre do jogo, o Junker pomerano Otto von Bismarck, criou o Império Alemão em menos de 9 anos, através de 3 guerras. Ele redesenhou o mapa da Europa. Criou uma nova e formidável força em seu centro, uma força com a qual todos terão que lidar daqui para frente. Ele fez isso não com palavras, mas com ferro e sangue, e os ecos desses golpes serão ouvidos por muito, muito tempo. É um frio janeiro de 1871. No coração da França, em sua alma esculpida em mármore e ouro, o vencedor reina supremo. Versalhes, o palácio do Rei Sol, onde cada farfalhar de seda e cada clique de salto outrora faziam parte de uma grandiosa sinfonia de poder absoluto, agora ouve o pesado passo das botas prussianas. Paris está cercada, ferida e faminta. A guerra está praticamente ganha. Mas para Otto von Bismarck, a batalha principal está apenas começando, e é muito mais difícil do que invadir redutos inimigos. A vitória no campo de batalha é apenas metade da batalha. Com ferro e sangue, ele esmagou a Dinamarca, depois a Áustria e agora a França. Ele abriu o caminho. Mas para erguer o edifício de um império alemão unificado ao longo desse caminho, a espada prussiana sozinha não bastava. Era preciso cimento. Cimento feito com o consentimento de reis, grão-duques e príncipes alemães que, durante séculos, se agarraram à sua independência como seu último tesouro. Eles lutaram ombro a ombro com a Prússia, mas a ideia de curvar a cabeça perante o rei prussiano como seu imperador era mais amarga para eles do que qualquer derrota. O centro da resistência é o Sul, a orgulhosa e católica Baviera. Sem ela, sem o reino de Wittelsbach, qualquer império não passaria de uma Prússia expandida, um colosso com pés de barro. E no trono bávaro não está um pragmático, nem um político, mas um sonhador, o rei Luís II. Um homem que vive num mundo de óperas wagnerianas e castelos de contos de fadas, muito distante do rugido dos canhões e do arranhar das canetas dos diplomatas. Ele despreza os militaristas prussianos, aqueles usurpadores do norte. Bismarck entende: Luís não pode ser tomado à força, ele só pode ser persuadido ou comprado. E assim começa uma guerra silenciosa e invisível de nervos e intrigas. Bismarck opera por meio de intermediários. Seu principal instrumento é o Conde von Hohenstein, confidente do rei da Baviera. O chanceler de ferro sabe que Ludwig tem uma fraqueza, muito mais terrena do que seu amor por Cavaleiro Cisne. Seus castelos exigem somas colossais de dinheiro. O tesouro está vazio.
E então Bismarck faz uma oferta irrecusável. Ele oferece a Ludwig pagamentos anuais substanciais e, mais importante, secretos, provenientes dos chamados fundos Welf, fundos secretos confiscados do rei deposto de Hanover. O preço do sonho de Ludwig é a coroa de Guilherme. Assim, em dezembro de 1870, Luís II, em seu castelo em Hohenschwangau, assina uma carta, a Kaiserbrief, uma carta escrita pelo próprio Bismarck, na qual o rei da Baviera, em nome de todos os soberanos alemães, pede ao rei da Prússia, Guilherme I, que aceite o título de imperador alemão. Um paradoxo histórico. A carta que dá origem a um império, escrita com dinheiro roubado de outro monarca alemão e assinada por um rei que, no fundo, odeia esse império. O drama nasce dos fatos, mas isso não é tudo. O obstáculo final é o próprio futuro imperador. Guilherme I já tem mais de 70 anos. É um velho soldado, um prussiano de coração. É o rei da Prússia. Esse título é sagrado para ele. E o título imperador, uma expressão vazia, um enfeite, algo revolucionário, napoleônico. Ele pressente que a grande coroa dos Fredericos será absorvida, dissolvida nesse novo título imperial sem rosto. Amanhã será o dia mais miserável da minha vida. Escreve ele à esposa na véspera da proclamação. Estamos enterrando a velha Prússia. 18 de janeiro de 1871. A data não foi escolhida por acaso. Foi neste dia, 170 anos atrás, que o eleitor Frederico III se coroou em Königsberg, tornando-se o primeiro rei da Prússia. Bismarck adorava simbolismo histórico. O local é a Galeria dos Espelhos em Versalhes, um vasto e frio salão onde nem mesmo o hálito de centenas de oficiais e dignitários consegue aquecer o ar úmido. Centenas de velas tremeluzem em uma fileira interminável de espelhos, refletindo perucas sem pó e meias de seda, e os uniformes azuis rústicos do exército prussiano, salpicados com a lama de batalhas recentes. Em vez de músicos da corte, há um coro militar. Em vez de um trono, há uma plataforma construída às pressas e um altar de campanha. Nas paredes, como cicatrizes no rosto da glória francesa, pendem bandeiras capturadas em batalha, perfuradas por balas e estilhaços. A tensão paira no ar. Mesmo nesta hora final, tudo pode desmoronar. De manhã, uma discussão acalorada irrompe entre o rei e o chanceler. Sobre o título, Guilherme insiste em imperador da Alemanha, Bismarck em imperador alemão. Uma ninharia? Não, é a essência de tudo. Imperador da Alemanha significa governante de terras, um governante direto. Isso humilharia outros monarcas. Imperador alemão significa primeiro entre iguais, chefe de uma união. Esta é a única fórmula que satisfará os príncipes. Guilherme está furioso. Bismarck está frio e inflexível. Eles entram na galeria sem trocar uma palavra. A cerimônia começa. Bismarck lê a proclamação. Sua voz, geralmente estrondosa, é seca e objetiva. Ele proclama a criação do Império Alemão. Uma pausa. Silêncio, no qual se ouve o crepitar das velas. O grão-duque de Baden, genro de Guilherme, deve propor um brinde. Ele vê o rosto gélido de Bismarck e a confusão do rei, e encontra uma solução brilhante. Ele não grita, "Viva o imperador alemão!" ou "Viva o imperador alemão!" Ele levanta a mão e proclama em voz alta, "Viva sua majestade imperial e real, o Kaiser Guilherme!" E o salão explode. Um triplo Roche, entoado por centenas de vozes roucas, troveja sob as abóbadas pintadas de Lebrun, sacode os lustres de cristal e se reflete nos espelhos. Soldados erguem seus capacetes pontiagudos acima da cabeça, oficiais desembainham seus sabres,
Nesses espelhos que testemunharam o triunfo de Luís XIV, nasce um novo, terrível e grandioso poder. O Reich alemão, nascido não em Berlim, mas no coração de um inimigo humilhado. Moldado a partir de compromissos, pago com ouro secreto, selado com o sangue e a vontade de um só homem. Refletida nesses espelhos frios, a águia prussiana abre suas asas para voar mais alto do que qualquer rei Hohenzollern jamais sonhou. E a sombra dessas asas cobrirá a Europa pelo próximo meio século. O inverno de 1944 chegou cedo à Prússia e se prolongou. Trouxe não apenas neve, mas um manto de mistério. O ar, denso de geada e fumaça, ressoava com a quietude da expectativa. A leste, além do rio Memel, congelado, reinava um silêncio diferente, pesado, prenhe de trovões. Ali, uma força como esta terra jamais conhecera se reunia. Milhões de soldados, dezenas de milhares de armas, uma onda de aço, pronta para avançar para o oeste, varrendo tudo em seu caminho. Para a Prússia Oriental, o berço do reino, aquilo era mais do que apenas mais uma campanha no fim de uma guerra perdida. Era o desfecho, o ato final de uma tragédia escrita em sangue e ferro. O Gauleiter Erich Koch, um fanático cego pela agonia do regime, propagava slogans insanos sobre uma fortaleza inexpugnável. Mas o povo comum, olhando para o leste, já não ouvia a sua voz, e sim um estrondo distante e crescente, o estrondo da morte dos deuses. Em 13 de janeiro de 1945, o céu se abriu. A ofensiva da Prússia Oriental havia começado. O chão tremeu com tanta força que as janelas se estilhaçaram. A neve ficou preta de fumaça. Aquilo não era uma batalha, era uma catástrofe geológica. Contra as forças superiores e endurecidas pela guerra do Exército Vermelho, a Wehrmacht só podia mobilizar os remanescentes de divisões destroçadas, os veteranos da Volkssturm e os jovens da juventude hitlerista, para quem as metralhadoras eram mais pesadas do que eles próprios. Lutaram com o desespero dos condenados, congelados em suas trincheiras, mas sua resistência apenas fertilizou o caminho sangrento dos atacantes. E então começou o grande êxodo, o que os alemães chamariam de Der Trek. Centenas de milhares de civis, abandonando tudo o que haviam acumulado ao longo de gerações, correram para o oeste. Carroças de camponeses puxadas pelo último cavalo magro, trenós infantis, fardos simples pendurados nas costas, um rio cinzento e interminável de pessoas fluindo por estradas cobertas de neve sob o rugido dos bombardeiros de mergulho. Fugiram para a costa, para os portos de Pilau e Danzig, para os navios de resgate. Fugiram para o Báltico, sem saber que o mar gelado já se preparava para se tornar sua vala comum. O ápice desse horror ocorreu na noite de 30 de janeiro. O navio de passageiros Wilhelm Gustloff, outrora símbolo de lazer sem distinção de classes, tornou-se uma arca de Noé para os desesperados. Projetado para acomodar 1.500 pessoas, estava abarrotado com mais de 10.000, em sua maioria mulheres, crianças e feridos. Na escuridão, longe da costa, 3 torpedos soviéticos atingiram o alvo. O navio afundou em poucos minutos. As águas gélidas do Mar Báltico, negras e indiferentes, engoliram quase 9.000 almas. Foi e permanece o maior desastre marítimo da história da humanidade, um fato soterrado sob o estrondo dos últimos disparos da guerra. Mas o coração da Prússia, Königsberg, ainda pulsava. Cercada, isolada do mundo, a cidade-fortaleza havia se transformado em um inferno. Muralhas antigas, que remetiam aos cavaleiros teutônicos, desmoronaram sob o bombardeio da artilharia pesada. As catedrais góticas de tijolos derreteram nas chamas.
O comandante Otto Lasch resistiu até o fim. Seus soldados lutaram por cada casa, cada porão, encharcando as ruínas de sangue. Mas, em 9 de abril, quando nada mais restava para defender além dos esqueletos carbonizados dos edifícios, ele assinou a capitulação. Hitler, em seu bunker, o condenou à morte à revelia. Mas, para Königsberg, isso já não importava. 700 anos de sua história haviam chegado ao fim. Uma bandeira vermelha tremulava sobre as ruínas do castelo onde o primeiro rei prussiano fora coroado. Sob os escombros da catedral jaziam as cinzas de Immanuel Kant, o filósofo que buscava a paz eterna. Uma ironia mais cruel do que qualquer outra imaginável. A guerra havia terminado, mas para a Prússia era apenas o começo do fim. No calor do verão de Potsdam, no Palácio Cecilienhof, os vencedores traçaram novas fronteiras nos mapas. Stalin, Truman e Attlee, que havia substituído Churchill, decidiram os destinos das nações com frio pragmatismo. A Prússia Oriental foi desmembrada. A parte sul passou para a Polônia. O norte, juntamente com Königsberg, tornou-se um enclave da União Soviética. A cidade de Kant foi renomeada Kaliningrado, em homenagem a um dos camaradas de Stalin. Nomes que ecoaram por séculos, Tilsit, Insterburg, Allenstein, foram apagados e substituídos por novos. Começou a erradicação metódica da memória. Os alemães que permaneceram nessas terras foram deportados. Suas casas, suas fazendas, suas igrejas foram ocupadas por novos colonos. A história estava sendo reescrita não com tinta, mas com um trator. O golpe final ainda estava por vir. Não contra o chão, mas contra a própria ideia. Em 25 de fevereiro de 1947, o Conselho de Controle Aliado em Berlim promulgou a lei no 46. Seu texto era curto e soava como uma sentença de morte. O Estado prussiano, que por muito tempo foi o portador do militarismo e da reação na Alemanha, deixou de existir. Guiado pelos interesses da preservação da paz e da segurança das nações, o Conselho de Controle promulga a seguinte lei: o Estado prussiano, seu governo central e todos os seus departamentos ficam dissolvidos. É isso. Sem batalha. Sem tiro. Um traço frio de caneta em um pedaço de papel. Um Estado criado pela espada foi destruído por palavras. O espírito de Frederico, o Grande, a sombra de Bismarck, o fantasma de Hindenburg, todos banidos por um parágrafo da lei. A Prússia deixou de ser um conceito geográfico, tornou-se um termo histórico, uma memória, uma lenda. Os mapas mundi já não ostentavam esse nome. Em vez das águias altivas e das cruzes negras, novas linhas foram traçadas, dividindo os antigos aliados. Os deuses estavam mortos. Valhalla foi reduzida a cinzas, e das cinzas, uma história completamente diferente começou. O ano é 1945. Cinzas frias pairam sobre as ruínas de Berlim, a capital do Reich e o coração da Prússia. O vento assobia pelas janelas vazias dos palácios bombardeados e pelos ministérios desertos da Wilhelmstrasse. A destruição física é apenas um prelúdio. Ela será seguida pela destruição legal e definitiva. Para as potências vitoriosas, a questão está decidida. A Alemanha deve ser reconstruída e, para isso, suas raízes históricas devem ser arrancadas. E essa raiz, aos seus olhos, era a Prússia, não o reino de Frederico, o Grande, patrono das artes e filósofo no trono, não um estado de lei e ordem e burocracia eficiente. Aos olhos dos vencedores, a Prússia era sinônimo de uma coisa: militarismo. Era vista como o quartel que deu origem primeiro ao regime do Kaiser e depois ao regime nazista. Seu espírito, o espírito de obediência cega, disciplina e agressão,
Era considerado o câncer que mergulhou o mundo em guerra 2 vezes em 30 anos. A sentença não foi proferida contra o Estado, mas contra a própria ideia e deveria ser executada imediatamente. 25 de fevereiro de 1947. No edifício do Conselho de Controle em Berlim, sob as bandeiras das 4 potências ocupantes, um documento foi assinado. Curto, implacável, burocraticamente preciso. Lei no 46. Seu primeiro artigo dizia: o Estado prussiano, que por muito tempo foi o portador do militarismo e da reação na Alemanha, deixa de existir. Apenas 23 palavras. Um traço de tinta que realizou o que nem Napoleão, nem os austríacos, nem centenas de inimigos ao longo da história conseguiram. Apagou a Prússia do mapa. Não foi uma derrota em batalha. Foi uma anulação. As consequências foram tectônicas. O que havia sido construído ao longo de séculos pelo fogo e pela espada, pela diplomacia e por casamentos dinásticos, foi destruído. A Prússia Oriental, berço do Estado, terra da ordem teutônica, foi dividida entre a União Soviética e a Polônia. Königsberg, a cidade de Immanuel Kant, onde os reis prussianos eram coroados, foi renomeada Kaliningrado. 700 anos de história alemã foram arrancados pela raiz. A população alemã, milhões de pessoas, foi expulsa. Caravanas de refugiados, tendo perdido tudo, migraram para o oeste, deixando para trás os túmulos de seus ancestrais e as casas onde suas famílias haviam vivido por séculos. A Silésia, a Pomerânia e a maior parte de Brandemburgo a leste do Oder, todas essas terras foram cedidas à Polônia. O território restante foi dividido entre novos estados federais criados nas zonas de ocupação soviética e ocidental. O próprio nome Prússia tornou-se tóxico, tabu. Foi meticulosamente expurgado de nomes de ruas, instituições e até mesmo da memória. O Estado que tanto se orgulhava de sua ordem foi liquidado com o máximo rigor. Mas será que uma ideia pode ser extinta por uma única lei? Será que o espírito que moldou uma nação durante séculos pode ser apagado da história? Virtudes prussianas. Essas 2 palavras se tornaram tanto motivo de orgulho quanto de maldição. Pontualidade, devoção ao dever, modéstia, honestidade, disciplina. Quem poderia questionar seu valor? Elas permitiram que o pequeno eleitorado de Brandemburgo-Prússia se tornasse uma grande potência europeia. Criaram o exército mais eficiente e a burocracia mais incorruptível de sua época. O funcionário prussiano, servindo não a si mesmo, mas ao Estado, tornou-se um modelo de virtude. O soldado prussiano, um símbolo de fortaleza. Mas essas virtudes também tinham um lado sombrio. A disciplina, se condicionada ao automatismo, transformava-se em obediência cega. A lealdade ao dever tornava-se a disposição de cumprir qualquer ordem, mesmo as criminosas. A ordem transformava-se na supressão de toda dissidência. Um fantasma de uniforme com uma cruz de ferro no peito assombrava a imagem do monarca iluminado tocando flauta em Sanssouci. E, no século XX, acreditava-se que era esse fantasma que havia se libertado e consumido tudo o mais. Então, o que é a Prússia hoje? Ela não figura no mapa político. Nenhum político governa em seu nome. Nenhum soldado lhe jura lealdade. Mas se você atravessar o portão de Brandemburgo em Berlim, passará pelo arco triunfal dos reis prussianos. Se visitar os palácios de Potsdam, verá a grandeza e o bom gosto dos Friedrichs. Se entrar nos museus, verá os tesouros acumulados por sua vontade. Seu legado está intrinsecamente ligado à Alemanha moderna. Seu federalismo, uma reação ao centralismo prussiano, seu compromisso inabalável com a paz,
fruto do horror ao militarismo com o qual era associada, seu poderio econômico, que talvez seja um reflexo da antiga ética de trabalho prussiana. A história da Prússia é uma saga grandiosa e trágica. É a história de como, das periferias pantanosas da Europa, surgiu uma força que transformaria o continente. É a história de um Estado construído sobre a ideia de serviço que acabou sendo acusado de servir ao mal. É a história da ordem que se transformou em caos e da glória que terminou em desonra e destruição total. Ela se foi. Mas sua história é um alerta de como as maiores virtudes podem facilmente se transformar em seus opostos, de como uma linha tênue separa a força da crueldade e a ordem da tirania. Um Estado que já não existe, mas cuja sombra talvez nunca desapareça do solo europeu.